Eu vou começar a gravar aqui para os colegas de vocês, né? Para postar o vídeo lá para eles, Eu né? posso desativar a câmera? Pode, pode, Posso? pode sim. Eu também. Só porque eu tô bonita hoje, ninguém quer ativar a câmera. Bom, nesse primeiro momento, né? Como eu falei na outra aula, a gente vai precisar entender um pouco da biologia, da ecologia, para depois a gente estudar a parasitologia e a microbiologia, né? Nós já vimos na aula passada, né? Microbiologia é o estudo das vidas microscópicas, né? Quais são elas? Vírus, bactérias, protozoários que causam doenças, né? Nos seres humanos, como por exemplo, tem aí o coronavírus, tem a bactéria da tuberculose, tem o protozoário que causa doenças venéreas, e por aí vai. Então, nós temos várias vidas microscópicas que nós vamos estudar. Mas, primeiro, a gente tem que entender como é que esses seres vivos funcionam, né, já que eles são microscópicos. E a parasitologia é toda e qualquer doença causada por parasita. Aí vai desde os micro-organismos até os organismos maiores, como um carrapato, por exemplo, que pode causar, né, pode parasitar o corpo da gente. Então, primeiro a gente vai avaliar os processos entre esses seres vivos, ou seja, a gente vai estudar um pouquinho de biologia e ecologia, para depois começar a estudar as doenças causadas por esses seres vivos. Certo? Então vamos lá. Bom, primeiro, a gente tem que entender a necessidade básica para a sobrevivência e perpetuação dos seres vivos. Lógico, o nosso ciclo ecológico do ser humano, a gente entende essa relação de sobrevivência e perpetuação, né? Então, o que é necessário para viver e como que você perpetua a espécie? Nós sabemos, nós precisamos de respirar, comer, beber água. E para perpetuar, né, cruzar. É isso. Basicamente, é isso aí. Então, os seres vivos, eles sempre estão buscando a sobrevivência, porque ninguém quer morrer, desde os seres humanos até os micro-organismos, e a perpetuação ou manutenção de suas espécies. Por quê? Pense aí você, né? Você vem do seu pai, de sua mãe. Se por acaso você morrer e não deixar filhos, aí, e de repente você é filho único, a história da sua família acabou ali, da parte da sua mãe e do seu pai, porque não tem mais. Então, perpetuar é manter a espécie, né? É manter a família, é manter a história. Vamos dizer assim, no nosso caso, né? No caso dos micro-organismos, é manter a espécie. Então, para tanto, precisam de energia e condições ambientais ideais. O que é que você tem que entender isso? Vou falar no popular para você entender. Qualquer ser vivo, ele quer um ambiente favorável para viver. Tendo isso, ele vai procriar bastante. Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, vou falar de animais maiores para que vocês entendam, né? Alguém que cria gado, ele dá as condições favoráveis ao gado, dá pasto, dá ração, né? Dá água e coloca o gado para procriar. Se não tem nenhum parasita para matar ele, não tem nenhum predador, né? Nenhuma onça na roça para matar algum gado, e ele está tranquilo, comendo e bebendo, ele vai fazer o quê? Procriar, certo? Nós estamos falando aqui de procriação, não estamos falando de procriação por relação sexual por prazer. Estamos falando de gerar filhos, certo? Não confunda as coisas. Então, todo ser vivo, ele quer um ambiente ideal para sobreviver, que tenha comida, tenha água, certo? Não tenha predadores nem doenças. E aí, tendo tudo isso tranquilo, ele vai cruzar bastante e ter muitos filhos. Certo? É isso que acontece, por exemplo, quando uma bactéria invade o nosso corpo. Quando uma bactéria invade o nosso corpo, ela, achando condições favoráveis para ela viver aqui dentro, ela vai se reproduzir bastante e rapidamente. Em algumas horas já chega a ter mais de 100 bactérias dessa bactéria que invadiu o nosso corpo.
se ela encontrar condições favoráveis. Por isso que a gente tem que estar, né, principalmente nessa onda agora, né, da pandemia, a imunidade tem que estar em dia. Por quê? Porque a gente não sabe que dia um organismo pode invadir nosso corpo, mas a gente tendo uma imunidade boa, essa condição não vai ser favorável para esse bicho e ele vai morrer, né? Por exemplo, estudos já chegaram à seguinte conclusão, que no caso do coronavírus, as pessoas que são infectadas com maior quantidade de vírus apresentam sintomas mais fortes da doença. Sintomas esses que podem causar até a morte. Certo? Como assim, professor? Não estou entendendo. Presta atenção. Você vai para a rua, por exemplo, né? Sem máscara. Alguém contaminado chega, conversa com você, tosse e tudo mais. A quantidade de vírus que você vai ter acesso ali é muito grande. Porque você vai estar de frente com a pessoa vai tossir, a pessoa vai conversar. Então, você vai inalar bastante vírus. Então, em você, porque você inalou muitos vírus, a sua defesa não vai ser capaz de defender rapidamente, porque tem muitos. E aí os sintomas vão vir mais fortes para você. Agora, se você estava de máscara, a pessoa estava de máscara, respeitou o distanciamento social, se algum vírus entrar em você, umzinho, de repente você pega a doença, mas com sintomas mais leves e de repente até assintomática. Daí a importância do distanciamento social, da asepsia das mãos, né, com álcool ou sabão, água e sabão, e da máscara. Não quer dizer que você não vai pegar, quer dizer que você está mais protegido com relação à contaminação, certo? Bom, então, essencial é que eles tenham alimentos, água e ar em boa qualidade, preferencialmente sem contaminação ou poluição. Tendo isso, os seres vivos vão cruzar e ter muitos filhos, né? Aqui eu trago para vocês a organização da estrutura do organismo e a organização do ecossistema, como é que funciona. Né? Todo ser vivo, toda matéria é formada por átomos. Por exemplo, a água, que é essa molécula que está desenhada aqui, ó, H2O, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, todo mundo tem isso no corpo. Todo mundo, inclusive os que não têm vida, como a cadeira, o lápis, o caderno que você está em contato aí agora. É formado por átomos. Esses átomos formam moléculas, essas moléculas vão formar organelas, as organelas vão formar células, certo? Nós vamos ver hoje que todos os seres vivos possuem célula, com exceção do vírus. As células juntas vão formar tecidos. Professor, o que é um tecido? Tecido é um conjunto de células. Por exemplo, a sua pele é um conjunto de células, certo? É isso. E o tecido vai formar os órgãos, por exemplo. O seu coração é formado por vários tecidos, nós já estudamos o coração, né? Tem o miocárdio, né? Tem o pericárdio, que são tecidos que formam o órgão coração. Os vários órgãos vão formar um sistema. Por exemplo, nós estudamos também o sistema digestório. Você vai ver lá, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, reto, ânus. Pronto. Vários órgãos formando o sistema digestório. E os vários sistemas, digestório, respiratório, circulatório, esses vários sistemas vão formar o organismo vivo, certo? É o organismo vivo. Então, o que é que acontece? Esse organismo, ele não vive sozinho, certo? O organismo ele não vive sozinho. Então, o que é que acontece? Ele precisa se relacionar com indivíduos da própria espécie e também com indivíduos de outra espécie, né? No entanto, ele vive com indivíduos da mesma espécie, formando uma população. Quando ele vive no ambiente, ele vai ter várias populações vivendo no ambiente, formando uma comunidade. Por exemplo, aqui nesse caso do lobo aqui, você pode ver aqui, ó, tem um lobo, tem as cobras, né? Tem os coelhos, tem as plantas. Tudo isso aí vai formar a comunidade de onde esse organismo está vivendo. Não são várias populações juntas. E aí, além disso, ainda temos as partes que não têm vida. O sol, a água, o ar.
E tudo isso o indivíduo vai depender. Aí forma um ecossistema e os vários ecossistemas acabam formando a biosfera, que é, né, justamente o. Então, os vários ecossistemas vão formar a biosfera, certo? E lógico, nesse ambiente que é a biosfera, a, o ecossistema, acontecem as cadeias alimentares, certo? Ô, professor, por que a gente está estudando cadeia alimentar para entender parasitas? Você tem que entender o que é que o parasita come. Por exemplo, existem, no caso, em relação à espécie humana, parasitas primários, que atacam diretamente o ser humano, é o caso, por exemplo, do carrapato, do piolho. Parasitas intermediários, que são aqueles que não parasitam o ser humano, mas levam a doença para o ser humano. Por exemplo, um gato, um cachorro, um caramujo, certo? São parasitas, perdão, são intermediários do parasita, certo? São intermediários do parasita. Ele não parasita diretamente a gente, mas usa esses seres vivos para chegar até a gente, né? No caso que eu estou falando do gato, a toxoplasmose, né? Do cachorro, o calazar, e do caramujo, o cistosoma, né? Nós vamos estudar tudo isso no decorrer desta disciplina, né? Nós vamos ter todo esse acesso aí. Então, e a cadeia alimentar, você tem que entender que toda a cadeia alimentar é formada por 3 níveis tróficos. Lógico que esses níveis tróficos podem ser multiplicados, mas basicamente toda a cadeia alimentar tem que ter produtor, consumidor e decompositor, certo? Então, produtor é quem? Produtor é aquele ser vivo que produz o seu próprio alimento. Neste caso, quem é esse ser vivo? São as plantas. As plantas fazem fotossíntese, pega o gás carbônico do ar, produz oxigênio e nisso ela produz glicose para ela mesma. E quando a gente come as plantas, a gente pega essa glicose para nós também, certo? Os consumidores, aí nós podemos multiplicar esse nível em vários, né? Por exemplo, consumidor primário é o que come a planta. Secundário é o que come a planta. Observe, o gafanhoto come a planta, então a energia da planta passa para o gafanhoto. O sapo come o gafanhoto, então a energia do gafanhoto passa para o sapo. Só que a gente tem que entender o seguinte, que a energia que passa do gafanhoto, da planta para o gafanhoto, é maior do que do gafanhoto para o sapo. O que é que eu quero dizer? Que quem come diretamente a planta vai ter mais energia do que comer o gafanhoto. Porque o gafanhoto pegou a energia da planta e usou parte dela. Certo? Ele gastou parte dela, porque ele sobrevive, ele precisa sobreviver. E, no final das contas, todos esses seres vivos, plantas ou animais, vão morrer. E quando eles morrem, existem alguns seres que vão decompor essa matéria, vão apodrecer essa matéria para devolver esses nutrientes para o solo. É o que diz na Bíblia lá, do pó viestes e ao pó retornarás. Ou seja, todo ser vivo vai ser decomposto, vai apodrecer. E quem é que faz esse processo de decomposição, de apodrecimento das coisas? Quem faz isso é justamente fungos e bactérias, certo? Eles são decompositores. Não são esses fungos e bactérias que vão nos causar as doenças. Esses aí são os que causam a decomposição da matéria, certo? A gente não pode confundir as coisas. Então, na cadeia alimentar, produtor é a planta, consumidor é quem come alguma coisa, nesse caso o gafanhoto é o consumidor primário porque comeu a planta, e o sapo é o secundário porque comeu o gafanhoto. E os decompositores são os que decompõem a matéria, certo? Então, isso é a ordem, vamos dizer assim, né, da organização da cadeia alimentar num ecossistema, certo?